Copas, o Brasil se preparando aí para esse baita desafio que vai ser a Copa América. Pessoal, como eu disse, hein, hoje é dia da primeira partida da decisão da Copa do Nordeste. Fortaleza e Botafogo da Paraíba, o Belo da Paraíba, que está invicto, hein? Na Copa do Nordeste, já mostramos aqui no Fox Sports o Raimundo Fagner, o Fagner, torcedor do Fortaleza, numa expectativa enorme para esse jogo. Agora vamos para o outro lado. Porque olha, tem também uma grande figura, um grande personagem na torcida do Botafogo. Se liga aí. E chegamos à grande final com o sonho de ganhar a Copa do Nordeste. Vai ser uma batalha entre esses dois grandes times, dois times irmãos. Mas também vai ser maravilhoso ver o Castelão cheio, ver o Almedão cheio, com toda essa vibração, essa vontade, essa força. E nós do Belo, os guerreiros da Estrela Vermelha, estamos acreditando piamente que o Botafogo vai trazer a orelhuda para a Paraíba e vai ser maravilhoso. Maravilhoso, vai Belo, acredita, vai. O Nordeste merece. E a Fox vai dar um show. Vamos lá, meus irmãos, vai ser uma batalha entre irmãos, mas é saudável, é sadia. Olha, José Dumont, se ele tá dizendo que a gente vai dar o show, se for pertinho do show que ele tá acostumado a dar, na televisão, no teatro, no cinema, já tá bom demais. Que prazer, Zé Dumont, olha, muito bom tê-lo aqui nessa participação, nessa grande cobertura da decisão da Copa do Nordeste. É isso, olha, Copa do Nordeste e muito mais a partir de agora com esse timaço aqui, ó, do Expediente Futebol. Deixa eu dar boa tarde, deixa eu cumprimentar aqui Carlos Eugênio Simon, o amigo do Fagner. O Fagner hoje está na expectativa, hein, Simon? Boa tarde, Luciano, Paulo Lima, Eugênio, a todos que nos acompanham. Fagner, grande jogador, olha, é excepcional músico, isso é indiscutível, não é? Uma voz brilhante, compositor, mas jogava muita bola, centroavante, muitos gols. Eu joguei várias vezes com ele. Ele jogou com a seleção de 82. Com o padre do Zico. Com o padre do Zico, padrinho do Thiago. Ele jogou com a seleção de 82, aquela máquina de 82. Que isso, hein? O Tele convocou ele num jogo lá em Fortaleza. Portanto, o Fagner, realmente, hoje à noite, jogaço de bola, imperdível, Copa Nordeste, que deu muito certo, provavelmente estádio lotado. O povo do Nordeste é um povo apaixonado pelo futebol, que merece todo o nosso respeito em todos os aspectos. E hoje aqui no Fox Sports, juntamente com o Theo José, Edmundo Quesada e eu estarei presente também com o Flávio Vinic, né, que é o nosso repórter. Fabinho Azevedo. E o Fabinho Azevedo também. Time de primeira. Fique ligado aí, porque a bola vai rolar e o Fox Sports vai dar o show de sempre. Boa, Simon. E já quero saber de você, hein, Simon? Tudo sobre a arbitragem dessa partida aí, Fortaleza e Botafogo da Paraíba, o Belo. Já vamos ao vivo, hein? Ao Castelão com essa grande equipe aí destacada pelo Simon. Deixa eu dar um abraço aqui também no meu companheiro Eugênio Leal, que sempre tem um destaque interessante pra gente aqui. Tudo bem, Eugênio? Tudo bem? Um abraço pra você, Calheiros. E vou pegar na onda do Nordeste, né? Porque o último campeão da Copa do Nordeste foi o Sampaio Corrêa. E por isso ele está jogando a Copa do Brasil. E foi muito legal ver o Sampaio Corrêa. Tudo bem, era o time reserva do Palmeiras, em sua maioria. Mas o Sampaio Corrêa jogou um futebol legal. Futebol organizado, né? Um time que se mostrou forte dentro de campo, de igual para igual com o Palmeiras. Então, parabenizar o Sampaio Corrêa, que foi o último campeão da Copa do Nordeste. E tenho certeza que isso tem peso, né? No crescimento dos times nordestinos como um todo. E com certeza é um grande jogo essa noite. Sobre a Recopa Sul-Americana, Calheiros. Parabéns ao Furacão. Ganhou, jogou bem, mostrou um bom futebol, sim, defensivamente, ofensivamente, quando for necessário, ganhou. Mas o placar foi pequeno. 1-0 para segurar lá no Monumental de Núñez, onde esse River Plate vira um rolo compressor, é pouco. Vamos torcer para que ele consiga levantar mais uma taça, como colocaram lá no mosaico antes do jogo. Mas ficou curtinha demais a vantagem, ele poderia ter feito mais ontem. É verdade, jogou bem o Furacão, hein? Poderia ter construído uma vantagem maior, mas fez uma vantagem. Semana que vem, na Argentina, depende de um empate para levantar, hein? Olha que fase está vivendo o Atlético Paranaense. Daqui a uma semana pode estar comemorando mais um título inédito em sua história. Pode sim conquistar a Recopa Sul-Americana.
E para falar aí do bom momento do futebol brasileiro, ninguém melhor do que ele, né? Paulo Lima, o otimista. Tudo bem, Paulo Lima? Seja bem-vindo ao Expediente. Boa tarde, Calheiros, Eugênio e Simon, galera em casa. Olha, o Eugênio falou da dificuldade que é realmente vencer lá no Monumental de Nunes, mas é um resultado positivo. E eu vou caminhar pelo outro lado. Vou caminhar pelo lado do que fez o tricolor baiano lá no Morumbi. Também 1-0. É difícil reverter o resultado lá? São Paulo tem que fazer 2? É difícil, mas também é possível, assim como também é possível o Atlético voltar de Buenos Aires com resultado de classificação e o título, é claro, dessa Recopa Sul-Americana. Boa atuação do São Paulo? Razoável. Boa atuação do Bahia? Muito boa, jogou no esquema tático perfeito, encontrou um bom contra-ataque e os 2 goleiros, queira ou não queira, foram participações importantes no jogo de ontem lá no Morumbi. Quem vibrou? A torcida do tricolor baiano. E hoje tem mais, hein? Copa Sul-Americana com 2 gigantes em campo, hein? O Corinthians enfrentando o Deportivo Lara e o Fluminense encarando o Atlético Nacional da Colômbia, do técnico Paulo Autuori. Já vamos falar sobre esses jogos, mas o principal destaque da noite, né? Tá valendo taça, é uma taça, olha, muito tradicional, cada vez cresce mais a Copa do Nordeste, né? E esse ano a edição está fantástica. Então vamos para lá, porque hoje é dia de decisão, a primeira partida dessa final aí no Castelão. Flávio Winick, portões certamente fechados ainda, porque quando abrir, meu amigo, vai lotar essa arquibancada aí, hein, Winick? Seja bem-vindo ao Expediente Futebol. Obrigado, Calheiros. Uma boa tarde para você. Com certeza o estádio do Castelão aqui vai estar lotado para acompanhar essa primeira final da Copa do Nordeste entre Fortaleza e Botafogo da Paraíba. Além de estar lotado, os torcedores do Fortaleza estão programando uma grande festa preparando aqueles que eles chamam eles garantem que é o primeiro mosaico de LED do mundo. Algo que nunca foi visto no futebol. A gente está na expectativa de presenciar aqui no Castelão uma outra atração. Além do jogo, muito bacana, da grande final, a gente está nessa ansiedade para ver como vai ficar esse mosaico. Depois da festa bonita que a torcida da Fortaleza fez, a homenagem ao Rogério Ceni no jogo contra o São Paulo, a gente fica imaginando que vem coisa boa, vem coisa legal por aqui para incentivar o Fortaleza. Em relação ao time, bati um papo ontem com o Rogério Ceni. O Rogério disse que sem favoritismo, não tem essa que é um duelo de Série A contra a Série C, não. O Botafogo da Paraíba tem que ser respeitado. Palavras do Rogério Ceni, fez a melhor campanha, bateu o Fortaleza lá na fase de grupos, chega credenciado para essa final. Então o Rogério não espera facilidade, mesmo nesse primeiro jogo com o apoio da torcida. O Rogério tem problemas, principalmente no ataque para escalar o time, porque o Júnior Santos é o artilheiro da Copa do Nordeste com 8 gols, ao lado do Gilberto do Bahia, está suspenso, não pode ser escalado. E um provável substituto, o Chiesa, seria uma opção para colocar um jogador mais avançado, um jogador de área. O Chiesa não pode ser escalado também, já que ele chegou no Fortaleza após o período de inscrição para a competição. Um outro problema, o Juninho, volante, virou titular nos últimos jogos, mas veio do Ceará e disputou a Copa do Nordeste pelo rival do Fortaleza, também está fora. Isso não tira muito a força ofensiva do Fortaleza, não, porque o Rogério tem muitas opções lá na frente. Ele tem o Wellington Paulista, que pode atuar mais avançado como centroavante, e jogadores de lado de campo ele tem bastante no elenco, como o Osvaldo, o Edinho, o Marcinho, o Romarinho. Provavelmente ele vai com 4 atacantes, o Wellington Paulista mais avançado, Edinho, Osvaldo, e imagino então que o Marcinho entra nessa vaga depois da boa atuação que ele teve contra a Chapecoense. Fez 2 gols lá na Arena Condá, deu passe para o Osvaldo fazer o terceiro, na vitória por 3-1, fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Então acho que o Marcinho gol moral com o Rogério Ceni para começar jogando essa partida. Então promessa de um grande jogo, são as duas equipes com as melhores campanhas da Copa do Nordeste, o Botafogo com a melhor campanha, o Fortaleza do Rogério Ceni com a segunda melhor, o melhor ataque, que é o Fortaleza com 17 gols, contra a melhor defesa do Botafogo, só sofreu 5 e o Botafogo está invicto. Então, previsão de um jogo bacana e muito equilibrado aqui no Castelão. É o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, todo mundo de olho nesse título, um título inédito para o Fortaleza ou para o Botafogo da Paraíba, Calheiros. Valeu, Flávio Winick. Decisão é aqui, ó, no Fox Sports, Copa do Nordeste e NBB, hein? Hoje a bola vai subir no Pedrocão, lá em Franca, capital nacional do basquete. É assim
que a população lá de Franca costuma dizer, que Franca é a capital do basquete no Brasil. Então já nós vamos ao vivo ao Pedrocão com informações de Flamengo e Franca. Franca e Flamengo tá 1-0 na série. O Flamengo venceu Franca no primeiro jogo no Maracanãzinho. Hoje é tudo lá na casa do Franca, promessa de um grande jogo. Já informações ao vivo com o Diego Bertozzi. E daqui a pouquinho também no expediente, hein? Um convidado pra lá de especial. Esse deixou saudade em várias torcidas do Brasil. Jogou em grandes clubes e jogou demais. A gente volta em seguidinha com esse convidado e muito mais aqui no Expediente. De decisão da Copa do Nordeste, porque é bicampeão da Copa do Nordeste. Estou falando de Arthurzinho. Quem não lembra do Arthurzinho, hein, Simon? Muita habilidade, muita categoria, muita qualidade e conhece como poucos a Copa do Nordeste. Que prazer recebê-lo aqui, Arthurzinho. Seja bem-vindo. Prazer todo meu, Calheiro. Prazer rever Paulo, o Eugênio, o Simon e participar do programa aqui. Espero que essa final da Copa do Nordeste aí seja um diferencial também naquele futebol lá de cima, porque lá se joga também um grande futebol, mas às vezes não tem a visibilidade que vocês estão dando agora. É difícil mesmo, Arthurzinho. E você estava falando aqui, né? Você conseguiu a façanha, você foi campeão da Copa do Nordeste, um dos títulos, né? Com a América de Natal. Nós tivemos essa felicidade de ganhar com Vitória em 97 e no ano seguinte ganharmos com a América de Natal, que é uma coisa praticamente... E ganhou do Vitória? Final com Vitória, com Petkov, Preto Casagrande, Belica, Sérgio, Paulo César. Era uma seleção e o Vitória nesse ano ainda era patrocinado pelo Banco Excel. Era o grande clube do Nordeste, que fazia frente aos clubes do Sudeste, do Sul do país. E nós tivemos a felicidade de, em 2 jogos, perdemos o primeiro de 2-1 em Salvador e ganhamos o segundo de 3-1 em Natal. Coisa de Deus, porque a possibilidade disso acontecer era mínima. Tá vendo, Paulo Lima? A gente que hoje discute tanto aí investimento contra trabalho, contra planejamento, a gente fala muito de Palmeiras, de Flamengo. Tá aí o Arthurzinho, um exemplo vivo, que o pequeno derrotou o investimento, Paulo Lima. E pequeno, o Arthur sempre foi, mas foi pequeno sempre, notável. E sempre com a bola no pé, sempre foi grande. Recentemente, inclusive, encontrei o Arthur aí no trânsito do Rio de Janeiro, que até conversamos, batemos uma bola, matando um pouquinho a saudade. É bom, né? Porque o que o Arthur falou, eu estava falando fora do programa aqui, né? Ele lembrou desse investimento alto. Quer dizer, no momento em que o América de Natal, naquela oportunidade, né, Arthur, não tinha nenhum grande investimento, você citou, né? Não teve nem tática, né? Naquela oportunidade, né? Foi jogar um futebol mesmo, futebol raiz, para poder ultrapassar. Hoje, por exemplo, pegar um Palmeiras, como você estava falando, né? É difícil bater um Palmeiras hoje. O técnico nessa hora é mais motivador do que estrategista. Você tem que induzir e fazer com que o seu time acredite na possibilidade da conquista. Para cima de um time favorito, né? Com todas as possibilidades desse time favorito vencê-lo. Só que você, como comandante, por mais que a guerra esteja vencida pelo adversário, você não pode se curvar. E foi isso que nós fizemos. É óbvio que existe uma estratégia, você tem que jogar no erro do adversário, você tem que jogar de uma forma de reagir, como as pessoas falam hoje, mas também existiu uma dose de acreditar naquilo que nós passávamos. Eu lembro que tive uma coisa que eu fiz na semana da decisão, que foi, não digo menosprezar, mas desvalorizar os atletas do Vitória, dizendo que eles não eram aquilo tudo, e eu sabia que era. E que nós trabalhando a cabeça do seu jogador. Nós tínhamos que acreditar, porque eu tinha trabalhado no ano seguinte e nós não tinha visto tanta qualidade assim. E nós tínhamos possibilidade de vencê-lo. E os caras acreditaram nessa minha história e deu certo. Você vai contar outras histórias aí, a gente quer ouvir outras histórias de bastidores da Copa do Nordeste. Arthurzinho, bicampeão da Copa do Nordeste, com o Vitória e com o América de Natal. Vai ter muita história aqui no Expediente. E se você
tem alguma pergunta, se você tem alguma curiosidade aí para trazer da Copa do Nordeste, hashtag Expediente Futebol. A gente está vendo imagens aí, ó, ilustrando o Arthurzinho como técnico de diversos clubes, enfim, como jogador, então, uma lista enorme aí. Começou a carreira no São Cristóvão, né, Arthurzinho? Verdade. E foi terminar o último clube Fluminense. Volta Redonda. Volta Redonda, o último clube? Último clube. Eu tenho uma história curiosa, hein? Eu tenho uma história curiosa, o Eugênio Leal já está até rindo, mas eu tenho uma história curiosa aqui com o Arthurzinho e eu vou trazer aqui, eu vou contar aqui no Expediente Futebol. Arthurzinho marcou muito uma geração de quando eu ainda era menino, na arquibancada. Esse gol aí foi Vitória e Bahia. De cabeça. De cabeça. Agora eu vou te contar a história desse jogo. Tinham 2 jogadores expulsos do Vitória. Nós jogamos com 9, desde 20 minutos do primeiro tempo até o final. E foi um dos poucos ataques que nós fizemos. Ela tinha 2 só lá para tentar resolver e voltava correndo para se defender. E conseguimos ganhar uma vitória assim, de superação mesmo. Que legal, olha, prepare-se, hein, porque o Arthurzinho vai contar várias histórias de bastidores hoje aqui no Expediente Futebol e estamos dando todo o destaque, né, para a decisão da Copa do Nordeste. Primeiro jogo hoje, Fortaleza e Botafogo da Paraíba. Vamos para lá, vamos viajar? Vamos para o Castelão? Leandro Quesada, titular aqui da bancada do Expediente Futebol, está ao lado do Theo José. Que grande dupla é essa, hein? Hoje lá no Castelão. Vou dar boas-vindas para vocês dois aqui. Vocês comandem daí. Quesada, Theo José, serão bem-vindos ao Expediente Futebol. Um abraço para você, Calheiros, um abraço para toda a mesa do Expediente Futebol. Olha, estamos a praticamente 3h30 da bola rolar aqui no Castelão, a arena de Copa do Mundo para a decisão da Copa do Nordeste. Nós teremos um vencedor novo na Copa do Nordeste, já que pela primeira vez Fortaleza e Botafogo da Paraíba estão chegando à decisão da Copa do Nordeste. É assunto para os nossos especialistas, mas esses 2 times com equilíbrio muito grande, não só na Copa do Nordeste, mas também na temporada. O Fortaleza, o campeão cearense, o Fortaleza lutando no Campeonato Brasileiro, tem 2 vitórias e 3 derrotas, e do outro lado o Botafogo da Paraíba, campeão paraibano, 4º colocado na Série C, invicto na Série C até agora, são 3 empates e 1 vitória. Mas antes de eu conversar aqui com o Leandro Quesada, vamos ver a movimentação. Nós já estamos vivendo, olha, não chegamos na noite ainda não, faltando 5 minutos para começar a noite aqui em Fortaleza, noite de decisão. E temos já o sol indo descansar, a lua vai chegando, nós temos um final de tarde lindíssimo aqui em Fortaleza, aqui na região do Castelão, e vamos lá para fora, vamos saber da movimentação da galera e também dos times, esperando a galera, os 2 times, está o nosso repórter Fábio Azevedo. Grande abraço para você, Fábio. Um abraço, Theo. Você está reparando que eu estou aqui sentado, tranquilo, né, relaxando. Você falou, faltam quase 3h30. Estou ao lado aqui do casal da Dona Violeta e seu Josenir, porque eles chegam cedo aqui, marcam presença, já botaram as bebidinhas para dar uma relaxada antes do jogo. Dona Violeta, é uma tradição do grupo que a senhora tem aqui, são quase 100 pessoas que normalmente vêm aos jogos. Vem aqui, chega cedo, come um negocinho, bebe, é para relaxar ou tirar a ansiedade? Como é que é? E hoje? Só para relaxar, porque o Fortaleza, né, é o Fortaleza, né? E vai ganhar hoje tranquilo? A senhora tá tranquila? Com certeza, tô sim. Então já arrisca um palpite que o Theo já tá doido para narrar muitos gols hoje. 2-0. Gols de quem? Massinho e do Oswaldo. Aí, Dona Violeta sabe tudo, tem cada foto aqui, Theo. Seu Josenir, que eu não vou entregar, que também é Vasco, mas ele é Fortaleza, número 1, e quase não vem aos jogos, porque trabalha no interior aqui do Ceará, mas quando dá, tá aqui representando. E hoje, tá nervoso para a decisão? Não, tô confiante, bastante confiante. Fortaleza tem uma equipe que com certeza vai
ganhar o jogo hoje. Eu arrisco aqui um placar de 3-0. 3-0? 3-0. Mas olha aqui, o Botafogo não perdeu ainda nessa Copa do Nordeste e quando ganhou inclusive do Fortaleza, hein? Isso é verdade. Então é a hora da gente fazer o revide, né? Aí a forra, com certeza. É um bom jogo para todos aqui. O Caio também tá por aqui, o Renan também tá por aqui. Eu vou só levantar que essa molezinha vai acabar, né, Theo? Porque eu já vou lá para fora de novo, porque a galera vai chegar e por aqui onde estou, que eu também não sou bobo, né? Relaxei na cadeira, mas aqui vai chegar o ônibus, a delegação do Fortaleza. E é aquele mar vermelho, azul e branco, aquele corredor iluminado para receber a delegação do técnico Rogério Ceni, já pintando aqui no Castelão. E claro, eu vou chamar dentro do nosso Expediente Futebol. Volto com você, Theo, quando voltar, tô lá fora, com churrasquinho, com camisa, com tudo, hein? Tá certo, pronto! Eu vou conversar aqui com o nosso Quesada. Quesada, o torcedor do Fortaleza tem razão para estar tão confiante para a decisão da Copa do Nordeste entre Fortaleza e Botafogo da Paraíba? Deve estar confiante, mas deve saber que do outro lado também tem um time muito bem organizado. Até aproveitar, né? Mandar um abraço para o Luciano, para o Paulo, para o Simon, para o Eugênio e também para o Arthur. Vou aproveitar um gancho do Arthur. Existe vida inteligente fora do eixo Rio-São Paulo, Sul-Minas. Tem muita gente com menos dinheiro, isso serve para o Goiás também, no Brasil Central, fazendo bom trabalho, sem a grana dos grandes clubes desse eixo que eu estou me referindo, e mostrando um futebol organizado. O Fortaleza é um time extremamente organizado pelo Rogério Ceni e hoje vai encontrar um adversário que também está muito bem montado pelo Pisa. Você destacou muito bem aí, Theo, 2 times equilibrados. A única diferença aí, uma vantagem para o Botafogo, é que ele vai decidir em casa. Mas precisa fazer também um bom resultado hoje. De repente arrancar um empate do Fortaleza. O Botafogo, que está invicto na competição e foi o único time que conseguiu bater o Fortaleza do Rogério Ceni no torneio. O Fortaleza tem uma derrota justamente para o rival da Paraíba nesta noite. São 5 vitórias, 4 empates e uma derrota. A derrota exatamente para o Belo. A derrota para o Botafogo da Paraíba, que tem 7 vitórias e 3 empates, está invicto há 16 jogos. O Botafogo não sabe o que é perder. Vamos agora até o gramado da Arena Castelão. Lá está ele, Flávio Vinick. E ao lado dele mais um especialista do Fox Sports nesta cobertura da decisão. Aqui a emoção começando mais cedo, com ele está o Edmundo. Muito boa noite já. Boa noite, Flávio Vinick. Boa noite, Theo José, boa noite, Quesada, boa noite a todos. Mais uma vez a gente participando aqui do Expediente Futebol. Agora estou aqui ao lado do Edmundo para saber, Edmundo, o que você espera desse jogo? A gente pensando que o Fortaleza tem o melhor ataque, tem um time com um orçamento mais caro, o Botafogo é uma surpresa, tem a melhor defesa. Será que vai ser um jogo de ataque contra defesa ou você espera mais equilíbrio aí? Acho que não. Boa noite a todos. Eu acho que vai ser bem equilibrado, né? Já foi lembrado aí pelo Quesada, o Fortaleza já perdeu para o Botafogo nessa mesma Copa do Nordeste. Agora, aqui no Castelão, com cerca de 40 mil torcedores, com um mosaico que será exibido aqui hoje, com um bom momento que vive o Romarinho e principalmente o Marcinho, jogadores que não estavam tendo muito espaço, mas no jogo contra o Santa Cruz entraram, mudaram a cara do jogo, trouxeram a vitória e a confiança para o time do Fortaleza. E hoje o Rogério Ceni já não sente falta daqueles que eventualmente não poderão entrar em campo. O Júnior Santos, por exemplo. O Júnior Santos, o Chiesa. Então são jogadores que vieram fazendo boa temporada, outros contratados recentemente, mas que com os meninos ele está dando conta do recado, tendo em vista o excelente jogo e vitória, né? Não adianta às vezes você só jogar bem, tem que vencer também o jogo lá em Chapecó. Hoje aqui vai ser diferente porque a torcida do Leão do PC, está bem empolgada com o seu time. Tem que respeitar o adversário, que faz uma campanha excepcional, mas aqui no Castelão a força é do Leão. Fortaleza deve vir pelo menos com 4 atacantes, é o que costuma escalar o Rogério Ceni, sendo que contra o Santa Cruz na semifinal ele entrou com um time super ofensivo, chegando a colocar 5 jogadores ali, um meia, que era o Dodô, e mais os 4 atacantes. Vamos aguardar a confirmação da escalação logo mais para ver como chega o time do Rogério Ceni, Theo.
Tá certo, essa é a grande expectativa, porque tem desfalque no Fortaleza, tem desfalque também na equipe do Botafogo da Paraíba, um clima aqui em Fortaleza realmente de decisão, o torcedor vai chegando, a gente já deu para ouvir ali alguns fogos, a torcida do Fortaleza, ela está prometendo uma grande recepção para o time no corredor de aço, né, que é o tricolor de aço Fortaleza, então que hoje vai ter um corredor de aço especial, a gente vai ter um super mosaico aqui também, esse clima de torcida, nas últimas 12 vezes que a Copa do Nordeste foi disputada, 8 vezes o mandante do primeiro jogo acabou fazendo o resultado e ficando com o título. Só 4 vezes o time que acabou jogando fora de casa, ele acabou depois virando o jogo na sua casa. Esse clima talvez seja a maior vantagem do Fortaleza, Quesada? Ah, sim, sim. E se você me perguntasse isso lá em João Pessoa, eu diria que também seria do Botafogo. É bom sim utilizar esse calor, ter o apoio da torcida. Esse dado que você trouxe é muito interessante. Olha só como ajuda a fazer a diferença jogando em casa na competição. E dos 10 maiores públicos da Copa do Nordeste, 5 deles são do Fortaleza. O maior público não é de um jogo do Bahia, mas dos 10 maiores públicos, o Fortaleza, a torcida do Fortaleza emplacou 5 deles na competição. Isso mostra exatamente isso que você está falando, ratifica isso que você está falando, a força da torcida local. Bom, a gente vai voltar para o nosso estúdio do Expediente Futebol, mas já estaremos de volta aqui no Fox Sports com essa mega cobertura da grande final da Copa do Nordeste entre Fortaleza e Botafogo da Paraíba. Aqui no Fox Sports, a decisão começa mais cedo. Mas eu vou pedir licença para você, Calheiros, para fazer uma pergunta para o nosso Simon. Quem apita o jogo de hoje é o baiano Diego Pombo Lopes. Ele já foi considerado o árbitro mais bonito do Brasil. Ele é galã, já participou de programa de TV. E eu pergunto para você, Carlos Eugênio Simon, o homem das Copas, o Diego Pombo Lopes, é bonito mesmo, Simon? Que bola nas costas do Theo, hein, Simon? Fez a pergunta pro cara errado, né? Tu sabe que o cara... Foi bem. Não. Mas é uma pergunta, ele tem esse rótulo, Simon. Procede. Você tem que analisar tudo na arbitragem. Não, vou analisar a competência. Até um abraço pra você, que sabe, Edmundo, a todos aí, o Flávio, né, essa bela Fortaleza aí, como um baião de 2 aí, que vale a pena. Mas Diego Pombo tem 32 anos de idade e tá tendo a grande oportunidade dele de dar o pulo do gato. Ele apitou um jogo muito bem, está prestigiado, né? Está prestigiado, tanto é que apita esse jogo importantíssimo. Ele que entrou na CBF já em 2009, tem um currículo aí, já foi ator, foi tido como o árbitro mais bonito da Bahia, lá no Campeonato Baiano, e aí trabalhou como modelo, a outra comissão não gostava muito, deixou ele meio fora por causa disso, que é lamentável, não é? Cada um tem cidadão, tem o direito de escolher qual a profissão quer, ainda mais nesse nosso país aí, que muitos desempregados, tá difícil arrumar um emprego. Ainda mais árbitro, né, Silvio, que não consegue viver da arbitragem. Não consegue, é um bico. Exatamente, a arbitragem ainda não é reconhecida como profissional. Então o Diego Pombo apitou um jogo que nós fizemos aqui muito bem, ele tem a grande oportunidade da vida dele. Se ele for bem nesse jogo aí, pode ter certeza que ele será árbitro da Série A do Campeonato Brasileiro. Na Bahia tem 2 árbitros que estão se destacando, o Marielso, que tem 37 anos de idade, e o Diego Pombo com 32. Então é a grande oportunidade dele, Theo. Hoje tem um bom condicionamento físico, é um árbitro que já tem uma certa experiência, um currículo aí na arbitragem, sobretudo no Nordeste, né, mas trabalhou em alguns jogos da Série B e terá a grande oportunidade dele na Série A. Para isso ele tem que ir muito bem hoje nesta decisão, tem potencial para isso, não é? Mas evidentemente que o jogo também tem que ajudar. Boa. Ô Theo, já que você provocou, Theo, a gente vai botar a imagem do árbitro aqui. Olha só, Theo, aí, ó. Põe aí. Cara, é boa pinta, Theo, você gostou? O Simon já falou dele. O Simon já falou tudo. Tá bom, Theo. Grande Theo José, Leandro Quesada, nossa grande equipe hoje no Castelão. Já volta aí, Theo. Vai pensando em outra pergunta aí, mas não pra mim. Você rola pros nossos componentes aqui da bancada. Você, Calheiros. Tá legal, Theo. Daqui a pouquinho a gente volta. Aí no Castelão, grande Theo José, Leandro Quesada, Edmundo, Flávio Vinick, Fábio Azevedo, equipe enorme hoje no Castelão. Decisão é aqui no Fox Sports. É esse o clima. Primeiro jogo da decisão.
tudo vai ficar para Paraíba depois, hein? Para Casa do Belo, do Botafogo, que está fazendo uma campanha espetacular, hein? Na Copa do Nordeste. Até aqui, em 10 jogos, são 7 vitórias e apenas 3 empates. Não perdeu, Eugênio Leal. Olha, que equilíbrio essa decisão, hein, Eugênio? Sim. É legal a gente ver isso, né? Porque em outras competições a gente muitas vezes tem um desnível grande. E embora hoje a gente tenha em campo um time da Série A e um time da Série C, o próprio Rogério Ceni já veio ao público dizendo não tem nada disso não. Ali dentro de campo é tudo igual. Não tem essa de você achar que é superior. Eugênio, não, e só para que tivemos ontem, né? Palmeiras e Sampaio. Exatamente. Série C com Palmeiras e Sampaio também. Palmeiras e Sampaio. Sampaio Corrêa jogou mais que o Palmeiras, não tem essa, né? Você vai jogar e ali 11 contra 11. É claro, é o que eu sempre digo, a diferença financeira, ela costuma fazer muita diferença mesmo, né? Esse gap, no longo prazo. Sim. Você tem um campeonato de 38 rodadas, a tendência é que o time que tem um maior investimento, no final das contas, leve vantagem. Mas ali, 90 minutos, 1 contra 1, amigo, não tem garantia nenhuma para ninguém. Então vai ser um jogo muito legal. Agora, eu acho que pesa muito o fator casa. Porque é impressionante, Calheiros, o que a torcida do Fortaleza tem feito nos últimos anos. Vou colocar agora não. Agora acho que chega no auge, né? Hoje vai ter um mosaico de LED. Um negócio do outro mundo. Mas as festas que Fortaleza tem feito, né, lá no Castelão, sempre acho que as cores ajudam, né? Virou um evento. Fica bonito, né? Que é o vermelho, o azul, eles botam um amarelo em dourado. A homenagem ao Rogério. Semana passada. No jogo Fortaleza, São linda Paulo, homenagem, mas não foi só essa, né? Tem sido, virou uma atração dos jogos, dos grandes jogos, né? Do Fortaleza no Castelão. Todo mundo já fica esperando para ver como vai ser a festa que a torcida faz. E isso acaba virando, a médio prazo, uma das marcas do clube. O Fortaleza é aquele time que faz uma festa sensacional nos jogos. E aí todo mundo para ver e aquilo ali já te puxa para a partida. E o ambiente fica muito propício, né? O ambiente de alto astral, de motivação, de alegria, de confiança no time. Eu acho que isso vai impactar no jogo hoje. Não significa que vai fazer com que o time do Fortaleza seja campeão, até porque tem um jogo de volta fora de casa. Mas hoje, embalado por esse ambiente, acho que tem um diferencial a favor do tricolor. E a gente vai voltar a falar muito, hein, da Copa do Nordeste e vamos falar também da decisão do NBB. Segundo jogo, a partir de 8 da noite, nossa transmissão aqui nos canais Fox Sports, no Fox Sports 2, ao vivo, direto de Franca. Franca e Flamengo. O Flamengo largou em vantagem, venceu o primeiro jogo no Maracanãzinho e fez 1-0 nessa sequência de 5 jogos, né? Ou seja, se o Flamengo vencer hoje e vencer a terceira partida no Rio de Janeiro, vai liquidar. Mas acho que é muito difícil isso acontecer. Já informações ao vivo com a nossa equipe lá no Pedrocão, em Franca. Vamos começar então falando agora do futebol brasileiro, de outros clubes, já de olho na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, de olho na Copa Sul-Americana e repercutindo, hein, os resultados de ontem na Copa do Brasil e o Colorado que joga hoje contra o Paysandu. A gente começa falando do Flamengo, que tinha tudo, né, para ter uma semana tranquila, sem jogos, mas não é bem assim não. Semana conturbada fora de campo e a Karine Alves foi acompanhar a quinta-feira do Rubro Negro. Oi, Karine. Boa tarde, Calheiros, a todos ligados no Expediente Futebol. O Flamengo segue a preparação para a partida contra o Atlético Paranaense, que acontece no próximo domingo, às 4 horas da tarde, no Maracanã. E hoje a imprensa só pôde acompanhar o aquecimento do grupo, mas deu para espiar algumas novidades, algumas notícias. Por exemplo, René e Cuejar estavam em campo e parecem estar recuperados do problema no tornozelo. Também tem novidade em relação ao Uribe, que treinou normalmente, mas ainda aguarda o desfecho da negociação com o Santos. Segundo o nosso comentarista Eduardo Savoia, que informou no Giro Fox, o Santos já chegou a um acerto salarial e agora depende apenas da liberação do Flamengo para contar com o jogador. Mas também teve ausência aqui no Ninho do Urubu, estou falando do Léo Duarte. O zagueiro não compareceu às atividades porque está com uma virose e ainda é dúvida para a partida contra o Atlético Paranaense. Karine Alves, direto do Ninho do Urubu, para os canais Fox Sports. Legal, valeu. Karine Alves, essa informação, né? Trazida hoje pelo nosso companheiro José Eduardo Savoia. Uribe de saída aí, está se acertando com o Santos. Se bem que a bola está com o Flamengo, né? Nesse momento, né? Porque o Flamengo tem parcelas a vencer na contratação do Bruno Henrique e quer recuperar o investimento que fez no Uribe.
e vai tentar bater nessas parcelas do Bruno Henrique. Cabe ao Santos dizer se aceita ou não. Mas é uma boa. Como é que vocês estão analisando aí Uribe no Santos e aquela história de reforçar o adversário? É um caminho que eu acho que o Flamengo não deveria seguir. Mas o fundamental, o essencial, é onde você focou. É a questão financeira. Né? Tem um débito forte com o Santos e tem uma moeda de troca que vale crédito e como vale, né? Eu acho que é uma alternativa. O São Paulo já tinha pedido ele, né? O Santos já estava de olho há algum tempo e não tem tido o espaço que até certo ponto se esperava que tivesse dentro desse grupo. O Lincoln voltou da seleção de base do Brasil, voltou machucado e aos poucos vai ganhando o espaço que era do Uribe. Então acho que é uma tentativa assim de deixar, não fortalecer o adversário, mas deixar que o atleta, o profissional, também tenha a oportunidade de seguir seu caminho. Acho que o caminho é esse, que ele não está jogando, está ali, terceira opção, às vezes até a quarta opção no comando do Abel Braga. Por que não jogar no Santos? E uma questão pode ser definitiva, pode ser de empréstimo, mas é o caminho de dar ao profissional uma chance de seguir a carreira dele num grande clube e com um grande treinador, né? O Santos é uma expectativa muito grande para esse Campeonato Brasileiro. Ele foi o grande destaque do Flamengo na Florida Cup, começou bem até o estadual, mas como ele lembrou o Paulo Lima, né? Ele foi perdendo espaço. O último jogo do Uribe foi o Fla-Flu, 6 de abril. Verdade também que nesse período ele vinha se recuperando de lesão. Mas não tem o crescimento espaço. Do Lincoln também. O Lincoln voltou e ganhou espaço. E no próprio time titular, né? Hoje se revezam ali na função Bruno Henrique, o Gabigol. Lógico. E aí, Arthurzinho, o Uribe não teria espaço no Flamengo para a sequência do ano? Não, eu acho que você tocou no que aconteceu. O problema também é financeiro, porque diminui a folha, abate, né, o valor do Bruno Henrique. A dívida, né? Da dívida. E muitas opções. Isso aí traz um transtorno também para o técnico. Às vezes esse atleta nem no coletivo joga e fica criando alguns problemas desnecessários. Como ele tem o Bruno Henrique, que joga de uma forma central, tem o Gabigol e agora o Lincoln retornando e jogando melhor do que jogou ano passado, a tendência é que ele não ia ter espaço dentro dos jogos, muito menos em relação a uma oportunidade concreta para voltar a ter condições de estar brigando por uma posição. Eugênio, e aí, Eugênio, uma boa para o Flamengo, abrir espaço para o Lincoln? Acho que é bom para todo mundo. É bom para todo mundo. O Santos precisa desesperadamente o Santos está contratando de um Marinho jogador para a posição, mas o Marinho é mais lado de campo. Do Grêmio, né? Já foi. Exato. Ele pode até jogar juntos, né? Pode. O Marinho pela ponta e o Uribe mais centralizado. Não tem no elenco do Santos hoje. E o time, claramente, durante os jogos, a gente percebe essa dificuldade. Que cerca, mas ali aquele jogador de referência na área faz falta ao Santos. E acho que o Uribe pode fazer esse papel. E, como foi dito já, né? No Flamengo estava sobrando, não tem espaço. E aí é ruim para todo mundo, inclusive para ele, ficar lá sem jogar. Um atleta precisa estar jogando, precisa estar com ritmo de jogo, de competição. Primeiro, pela satisfação própria. Segundo, pela imagem dele. Daqui a pouco eu termino o contrato com o Flamengo, ele está desvalorizado. Ele tem que estar jogando para se valorizar. Então, importante para todo mundo. O Flamengo está bem servido hoje na posição. E além desses 3 já citados, tem a molecada da base, que pode entrar também. O Flamengo tem revelado jogadores de ataque. E, inclusive tem um que ano passado chegou a jogar no time principal, agora me falhou a memória para lembrar o nome desse centroavante que já jogou no Flamengo, que foi campeão da Copinha em 2018 com o Flamengo, mas que é outro jogador também promissor ali para a área. Então não precisava do Uribe. Libera, ele vai ser feliz, espero, né, no Santos. E esse lance de reforçar o adversário, tudo é muito relativo, né? Muito relativo. Eu acho que o que importa é você olhar a prática do dia a dia para todo mundo. Ô Simon, agora, a vocação que o Flamengo tem, torcida, sei lá para quem vai essa conta, de criar problemas, ou melhor, potencializar problemas. O Flamengo tinha uma semana aí livre para trabalhar, focar só no Atlético Paranaense, que é o adversário de domingo, precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro. E, de repente, fora de campo, um turbilhão, muro pichado na gávea, dirigente fazendo colocações infelizes. Enfim,
Que semana no Flamengo, hein, Simon? Pois é, quanto à questão do Oribe, só me chama a atenção o seguinte, o problema financeiro, o dinheiro, o Flamengo, quando começou o ano, aí era cantado em verso e prosa, aí o time que tá entrando dinheiro de tudo que é lado, comprar, fazia cada proposta para os jogadores, aí propostas milionárias, e agora já tá sentindo o baque, mas enfim, é pressão, né? Outro dia o dirigente deu uma entrevista aí, disse que o presidente do Landim deu uma entrevista dizendo que é pressão, jogar no Flamengo, ser técnico do Flamengo, ser dirigente do Flamengo, ser presidente do Flamengo, é uma pressão que tem, é a maior torcida do país, e o Flamengo ganhou. A pressão agora está em cima do Abel. Parece que a torcida não quer saber do Abel, embora ganhando títulos aí, Campeonato Carioca, classificou bem na Libertadores, foi o primeiro da sua chave, encaminhou a classificação da Copa do Brasil, ganhou do Corinthians lá em São Paulo, então, mas tem esse problema aí, né, essa mídia em cima do Flamengo, o torcedor vai atrás, muitos também jornalistas que aí, me parece, até certo ponto, levantam uma questão pessoal, o Abel, não é? E quando a crítica, eu que estive lá dentro do campo, o Arthurzinho também, quando a crítica é pessoal, tem que descaracterizar, né, muitas pessoas fizeram críticas em que eu fazia uma reflexão. Nós tivemos lá no Rio Grande do Sul Rui Carlos Osterman, um gentleman, quando me criticava, professor, quando ele criticava, eu disse, só um pouquinho, alguma coisa eu estou errado, eu vou fazer uma reflexão, eu vou aprender em cima disso. Agora, quando tiveram outros, que vai pro lado pessoal, aí tem que descaracterizar. Me parece que estão indo pro lado pessoal com o Abel, né? Outro dia chegou ao ponto de um cara colocar aí numa mídia social, dizer, não vão perguntar pro Abel se a Independência é mais bonito que o Beira-Rio. É um absurdo uma pergunta dessas aí. É claro que não é, né? Só porque o Abel deu uma entrevista, né, em Porto Alegre, que gostou muito do estádio do Internacional, enfim, e é bonito o Beira-Rio, não é? Que há quem diga que é feio, não vi ninguém dizer até hoje, né? Porque é um estádio que ficou bonito, não é? Em estádio, e o Arthurzinho jogou muito tempo lá, Beira-Rio antigo, agora viu o novo também, então muita pressão em cima, mas enfim, é o Flamengo, muitas questões são oba-oba, agora essa declaração extremamente infeliz do diretor, não é que falou a respeito da torcida, não é da palavra Mickey, enfim, isso aí só tem a piorar, mas o Abel é um cara experiente, né? O Abel é um cara cascudo no meio do futebol, é um campeão mundial que tem muita experiência e com certeza tem que saber administrar isso aí, porque também é uma moeda dos dois lados, assim como eu fico falando, o Abel daqui a pouco o Flamengo demite, daqui a pouco o Abel pode pegar o boné e ir embora. Ele é um cara consagrado, um cara bem financeiramente, é um gentleman, não é? Bom caráter, boa gente, bom técnico. Então, mas a pressão tá em cima dele. Agora, tá difícil, o clima tá muito conturbado. Imagina o Flamengo perder uma ou duas situações aí, a tendência é piorar. O Flamengo vai ter na sequência Atlético Paranaense e Fortaleza. Finalista hoje da Copa do Nordeste e um finalista da Recopa Sul-Americana, Lucas Silva. Ô Eugênio, pode ser o centroavante? Vitor Gabriel. Vitor Gabriel. O pessoal tá mandando na hashtag Lucas Silva aqui, mais lado do campo. Mais lado do campo. Forte. Vitor Gabriel mais por dentro. Gabriel. Uma galera que mandou buscar aqui, o nome aqui. Lucas Silva, valeu. É bom jogador. O Lucas Silva é um jogador mais de lado. Boa, Eugênio. Mas são opções que o Flamengo tem pro ataque. Porque tem que buscar também na base, não é só contratar. Claro. O Cima falou da questão financeira, porque o Flamengo tá pegando dinheiro para reinvestir. Está buscando zagueiro, está buscando Rafinha, está buscando outros jogadores para incorporar o seu elenco. Você já tem excesso numa posição, se ele abre espaço na folha salarial com a saída desse jogador. Mas o Vitor Gabriel é uma opção. Aliás, não só para o ataque, né? Uhum. Eu vejo alguns jogadores no elenco do Flamengo com potencial para que em breve sejam titulares do time. Já poderiam até ser, como o Ronaldo no meio de campo, sempre que entra dá conta do recado. E o Hugo Moura, que joga como volante e, se precisar, como zagueiro, quebra um galho. Que é um excelente jogador defensivamente falando. O Flamengo tem que começar a dar espaço para essa garotada. Tem o Tuller, que nas vezes que o Tuller é zagueirão lá atrás, sim. Mas o Tuller já tem um pouco mais de rodagem no elenco. É mais velho, mais experiente. O Hugo Moura tem subiu esse ano. E é um jogador que tem mostrado, sempre que entra, a qualidade do que faz. Olha aqui, e a gente está falando do Flamengo. Flamengo que vai jogar contra o Atlético Paranaense domingo, mas hoje Flamengo está envolvido em decisão. Decisão, você já sabe, né? Aqui no Fox Sports estou falando do NBB. Para você que é apaixonado aí pelo Flamengo, hoje é dia de torcer, hein? No Fox Sports 2, a partir de 8 da noite, segundo jogo da decisão, Franca e Flamengo. Já nós vamos ao vivo ao Pedrocão. Emblemático, né? Pedrocão. Calheiros, e não se surpreenda. Capital do basquete. É um belo estádio. E se não se surpreenda, se reaparecer o Diego como titular. Estamos vendo a imagem aí, ó. Aí são imagens do Pedrocão. Hoje já teve treino aí pela manhã, o Franca treinou pela manhã, é comum, né? No basquete, em dias de jogo, Vôlei, né, também. Os times treinam. E a gente vai estar vendo aí e a gente estava falando do mosaico hoje no Castelão, vai ter mosaico aí também no Pedrocão, hein? Torcida de Franca prometendo o mosaico, capital nacional do basquete.
vai fazer a festa. Fala aí, Paulo Lima. Tu viu? A gente arremessando ali. E capital nacional do calçado também, né? Uma potência no calçado, uma indústria muito forte. Né? Não, a perspectiva do Flamengo também é do Abel retornar com o Diego como titular no lugar do Arrascaeta. Em princípio, parece que essa informação vem da Gávea e é uma possibilidade forte, sim, aproveitando que o Diego no banco de reservas, quando entra, tem participado bem. E eu acho que o Arrascaeta tenha caído de produção, tem uma queda. Eu acho que precisa realmente, às vezes, dar um tempo para um para entrar o outro. E o Diego está merecendo uma oportunidade, né? Não dá para você tirar o Bruno Henrique. O Gabriel Garbosa, por exemplo, vem uma seca de gols, não vem jogando bem. E aos poucos também vai se consolidando como uma peça que pode ser substituída. O Abel tentou colocar ele na direita e não deu certo, colocou o Bruno Henrique enfiado ali entre os zagueiros, foi uma alternativa que não funcionou muito bem, mas tirar o Arrascaeta nesse momento e botar o Diego, eu acho que é bem plausível. Nós temos um especialista na posição. Jogava de 10, jogava de 8. Que, aliás, bateu na trave, né? Vice-campeão brasileiro em 84 com o Vasco, vice-campeão brasileiro em 85 com o Bangu. Não, o Bangu não estava. Não estava no Bangu, não? Mas em 85 você não jogou no Bangu? Eu estive na final do Carioca. Ah, no brasileiro não. Do Cláudio Adão. No brasileiro não. Brasileiro não, tava no Corinthians. Aquele pênalti que não foi. Mas enfim. Tinha que ter o VAR, tinha que ter o VAR naquela. Rapaz, tem o VAR, tinha que ter o se a gente for falar naquela decisão. Mas Arthurzinho jogava muito nessa função do campo, criação de jogadas, meia, de armação, enfim. Arthurzinho, se você fosse o técnico do Flamengo, e essa polêmica aí, Arrascaeta, Diego, quem é que jogaria no seu time? Mas deixa eu falar primeiro em relação ao Abel. Eu acho que essa pressão é inoportuna, não é nem inteligente. E não sei se ela é representativa, não. Às vezes, como disse o Simon, é um caso à parte e o cara, às vezes, por questão pessoal... Tinham 7 torcedores protestantes. Começam a cobrar, porque eu tenho certeza que o verdadeiro torcedor do Flamengo, por mais que esteja insatisfeito, vai ver que os números do Abel e o que ele tem feito, pelo menos está dando continuidade e está dando possibilidade de conquista em todos os lados. O campeonato brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores. Está classificado em todas. E a Copa do Brasil ainda teve a felicidade de ganhar o primeiro jogo lá em São Paulo, que é muito difícil ganhar no Taquerão do Corinthians. Então, para que essa instabilidade desnecessária no momento que precisa de tranquilidade para se fazer o trabalho e conseguir até os títulos que estão disputando? Em relação a Arrascaeta, a Diego, eu adoro o Diego. Primeiro, eu acho um senhor profissional. Eu acho que o Diego demonstrou em determinados momentos, ano passado, quando teve a confusão dele e a confusão do Diego, goleiro. O Diego foi para o banco, começou a incentivar o time e participou mesmo se sentindo desprestigiado ou barrado naquela situação. Não teve o mesmo procedimento o goleiro, né? Pediu para sair, ficou à parte em relação ao clube e não achei uma atitude digna. Ele deveria ter sentado com o treinador na época e ter solucionado o problema sem prejudicar a equipe, sem ter saído do elenco. E acho o Diego um jogador do estilo que o Flamengo precisa. Um jogador guerreiro, um jogador participativo, um jogador que tem uma liderança muito forte. Só que o Diego nunca foi de fazer muito gols. E nós, às vezes, cobramos isso dele. Ele é um jogador que, às vezes, entra pouco na área e não é um exímio batedor de falta, de pênalti. Se ele tivesse essa qualidade, ele teria muito mais um reconhecimento da torcida e do próprio do elenco do Flamengo. Mas eu acho o Diego muito importante para o Flamengo em relação à participação e o entrosamento dele em relação a conseguir os resultados, porque ele se entrega muito. É engraçado isso, né? Eu concordo com o Arthurzinho e eu acho que a visão é muito essa, assim. Se esperava uma coisa do Diego que não é exatamente o que ele faz. Como ele não faz aquilo que se imaginava, mas ele faz bem outras coisas. As pessoas ficam, não, eu quero que o Diego faça aquilo. Mas vem cá, ele está fazendo isso aqui muito bem.
Aí quem tira do time o Diego. Mas o que você agora... destacaria hoje no Diego? Hoje, nessa participação que você O que eu destacaria hoje? Boa, Primeiro... A principal característica. Eu acho que a personalidade dele dentro de campo. Ele é o líder que o time não tem em alguns momentos decisivos. Vamos lembrar a partida lá contra o Peñarol. O Flamengo estava num sufoco, tinha perdido o Pará expulso, estava sendo sufocado pelo Peñarol que foi para cima. Aí o Diego entrou, cadencia, segura, espera para bater o lateral. E ele chama, o jogo, ele chama o jogo. Me dá a bola. Ele pode errar, mas ele é participativo. Prende a bola para não rifar. Então, esse tipo de personalidade, às vezes, é decisivo num jogo importante, que é o cara que não vai, naquele momento, medrar. Acontece muito com o mais jovem, especialmente. Caramba, o que eu faço nesse jogo? Vou rifar a bola, não vai ficar comigo. Ele pede a bola. Então, é um jogador importante nesse aspecto. E mais, na organização de jogadas, é que eu dizia, muita gente espera do Diego um finalizador, um jogador que vai dar toda hora aquele último passe. Não, o Arrascaeta tem mais essa característica do que ele. Mas o Diego volta mais para ajudar na composição defensiva. Espaço, né? Tem essa passagem do meio campo para o ataque. São faixas diferentes de campo. E aí tem que se valorizar o que ele faz bem feito. E é isso, é um exemplo de profissional. E ele incendeia o jogo, ele participa, ele pode errar, mas ele não se omite. E o torcedor do Flamengo valoriza muito isso. O Diego, tem hora que tu vê ele dar carrinho. Tu vê ele fazer faltas, às vezes até um pouco mais forte, porque ele quer que o time incorpore a mesma valentia, a mesma participação dele. E isso faz com que o Flamengo fique muito competitivo quando ele joga. Eu torço muito para que esse rapaz dê certo. Nesse período que você destacou, Arthurzinho, no ano passado, é sempre bom lembrar que o Diego foi para o banco e nas vezes que ele entrava nas partidas, ele acabou ganhando a vaga do Lucas Paquetá. Ele fechou o ano passado titular do Flamengo no último jogo e o Lucas Paquetá perdeu o espaço com o Dorival. Depois, claro, saiu para o Milan, ninguém aqui está questionando a qualidade do Paquetá. Um processo estranho, porque ele foi anunciada, ou não foi anunciada, mas foi fechada a venda dele muito antes. Ele ficou ali um mês e tal, jogando sem estar com foco no Flamengo. Aí foi se casar, fez festa de casamento, já estava aprontando a ida para a Itália e ao mesmo tempo estava jogando uma reta final do campeonato. Agora, pessoal, o Flamengo vai encarar domingo o Furacão. Ontem o Atlético Paranaense enfrentou um gigante, claro, em seus domínios, jogando na Arena da Baixada, em Curitiba, onde sempre é muito forte, e venceu, como já tinha vencido Boca na Libertadores, quer dizer, já derrubou Boca e River. E eu estava acompanhando aqui números, o retrospecto, se a gente puder colocar imagens aí do Furacão, ó, Marco Ruben mais uma vez arrebentando, chegou ao 8º gol dele na temporada, 8 gols em 11 jogos. Agora a questão é que não vai ser esse time domingo, né? Que certamente o Thiago Nunes vai poupar para o jogo de Buenos Aires. Deve ser o time que enfrentou o Corinthians. Vai ser o time que enfrentou, provavelmente o time que enfrentou o Corinthians e perdeu em casa. Em Curitiba. Agora, o Paulo Lima, Simon, Eugênio e Arthurzinho, estava levantando números aqui, retrospecto Flamengo e Atlético Paranaense em jogos do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é freguês do Atlético. Até hoje, em 46 jogos, são 15 vitórias do Flamengo contra 21 vitórias do Atlético. E 10 empates. Atlético não se intimida com o Flamengo, não, hein? Inclusive, o jogo deles ano passado lá na Arena da Baixada, com 20 minutos, o Atlético ganhava já por 3-0. 3-0. 3-0. Contra outros adversários. Mas dessa vez o jogo é no Rio de Janeiro. Dessa vez em casa. É o Flamengo titular, que teve uma semana livre de treinamentos, contra um Atlético que vem provavelmente, né, a gente só vai saber na hora, com o time reserva. Olha só, é importante pontuar, o time reserva perdeu para o Corinthians em casa, mas não jogou mal não, tá? Dominou a maior parte do tempo. Fechei os parênteses. Gente, 19 finalizações contra o Corinthians. Então, tem que respeitar. Mas é o Flamengo em casa, o Flamengo, ele não tem... ele não é permitido ao Flamengo sequer empatar esse jogo. Pelo contrário, só é permitido ao Flamengo, pelo seu torcedor, que é exigente ao extremo, que ganhe jogando bem, dando espetáculo. Se não for assim, vai ter crítica no final do jogo. E um detalhe importante, Calheiros, é que o Flamengo precisa de calma, precisa de paz, precisa de tranquilidade. E nada melhor do que um bom resultado, independentemente
da maneira como o Atlético vai jogar. O Atlético vai jogar com o time A, B, C ou D, aquilo que a sua diretoria, o seu treinador, a sua comissão técnica decidiram, porque tem o foco, que é importantíssimo. Né? Dizer que é menos importante manter esse favoritismo, ou pelo menos essa estatística de que tem mais vitórias contra o Flamengo do que a Recopa, não é bem assim. Mas a Recopa é um título intercontinental. Vai dar ainda mais expressão internacional. O Atlético conquistou recentemente a Copa Sul-Americana. Mas para o lado do Flamengo, o que vem o Atlético que vier, seja com o time total, com o Marco Ruben, com quem quer que seja, de goleiro ao ponto esquerda, Santos, por aí vai, né? Nicão, a turma toda do Atlético que joga com qualidade, eu acho que o Flamengo no Maracanã tem que dar uma resposta primeiro para o próprio clube, né? Que vencer, pontuar, subir um pouco na tabela e dar uma esfriada nessa fervura que o Flamengo está vivendo. Então, em casa, não tem alternativa. É vencer, usando a expressão do antigo presidente do Fluminense, né, o Francisco Horta. Esse momento do Flamengo é vencer ou vencer, não tem alternativa. Não tem alternativa. Flamengo e Atlético Paranaense, domingo, sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Voltando a falar de Copa do Brasil, hoje o último jogo ainda, a rodada de ida das oitavas de final. A parada é no Beira-Rio, Internacional e Paysandu. Nacional Wagner Martins, ele está ao vivo lá em Porto Alegre, vai trazer informações desse jogo. Wagner Martins, só para você ter um detalhe, não tivemos vitória de mandantes até agora nas oitavas de final da Copa do Brasil. Chama atenção, hein, Wagner? Seja bem-vindo ao Expediente Futebol. Sem dúvida, Calheiros, um abraço a todos aí. O Inter no Campeonato Brasileiro até o momento tem 100% de aproveitamento. Aliás, no último Campeonato Brasileiro, jogando dentro de casa, aqui no estádio Beira-Rio, o Inter teve a melhor campanha, 80% de aproveitamento. Claro que a Copa do Brasil é outra história, aquele negócio de um duelo de 180 minutos, os primeiros 90 minutos hoje aqui, mas tem um detalhe interessante que eu quero chamar a atenção, Calheiros e amigos. Ontem o Odair fez um treinamento que definiu o time que começa o jogo hoje e escalou todos os titulares, tudo aquilo que ele tem de melhor. Aliás, ele só não iria repetir a escalação no jogo de hoje contra o Paysandu pela terceira vez consecutiva, porque o Rodrigo Moledo, que está no departamento médico, não vai jogar e por isso o Emerson Santos entra em seu lugar. Agora, a escalação oficial sai por volta de 7h15, já está aguardando a assessoria de imprensa do Inter se mexer aqui na sala de imprensa, aqui na zona mista, né? Para saber a escalação, porque chove muito, e esse é o detalhe, chove muito aqui em Porto Alegre, desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira, e o campo certamente, aliás, apesar da drenagem do estádio Beira-Rio ser muito boa, o campo estará pesado. Então eu não sei se daqui a pouco o Odair não irá mudar o planejamento. Por quê? O Inter tem um compromisso muito importante no final de semana contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro, que também é uma das prioridades da temporada. Então eu não vou descartar aqui agora, neste momento, a preservação de um ou outro titular. Justamente por conta disso, da chuva, do campo pesado, para evitar uma nova lesão e perder um jogador importante, como, por exemplo, o Inter perdeu no final de semana um dos seus principais jogadores, que é, nessa temporada, o Rodrigo Moledo. Se nada mudar, se o planejamento for mantido, apesar da chuva, o time que vai começar o jogo logo mais contra o Paysandu: Marcelo Lomba, Zeca, Emerson Santos, Vitor Cuesta e na lateral esquerda o Iago. Daqui a pouco eu vou abrir uma janela para falar sobre o Iago. O meio de campo com o Rodrigo Lindoso, já que o Rodrigo Dourado continua no departamento médico, né? Tá fora o Rodrigo Dourado, tá com um problema no joelho, fez uma artroscopia. Edenilson, na segunda linha de meio de campo, já com o Nonato, o Nico Lopes, o D'Alessandro e o Paulo Guerreiro sendo a referência do time do Internacional no ataque. Abrindo a janela, Iago. O Porto veio com tudo, apresentou uma proposta de 6 milhões de euros, o Inter disse não. Veio a segunda proposta de 8 milhões de euros e o Internacional ainda não confirmou o negócio, porque entende que o jogador será valorizado após essa convocação que ele teve para a seleção brasileira sub-23 para a disputa do torneio de Toulon, e entende que o Iago neste momento vale 10 milhões de euros. Então o Inter, que há muito tempo não tem uma grande venda, não consegue vender um jogador por um valor significativo que vai ajudar a pagar as dívidas do clube, pode vender o Iago já na janela de transferências deste ano, e aí sim o Inter perderia o lateral esquerdo titular para a sequência desta temporada. Calheiros. Pois é, o Wagner, o Inter já está preparando o menino, é Lelkovic o nome?
É lateral esquerdo também, né? Que, olha, pelas informações que a gente tem, é uma joia, uma outra joia da base do Internacional. Calheiros, aí o Inter trabalha com muita calma. O próprio Iago demorou um pouco para receber oportunidades na equipe principal, mas depois que teve a sequência, acabou se firmando e sendo o jogador de destaque que é hoje no time do Internacional. O Léo é um jogador que o Inter está preparando também, mas à frente dele tem o Wendel, que foi comprado no final do ano passado, um jogador que foi titular durante um tempo, até a chegada do Iago, e que é muito pouco aproveitado nesse time do Odair. E existe uma especulação, melhor dizendo, de que o Internacional estaria de olho no Sid Clay, ex-lateral do Corinthians e Atlético Paranaense, e que poderia trazer esse jogador para reforçar o elenco para a próxima temporada. Então eu acho um pouco cedo para falar nesse jogador que está vindo das categorias de base. Legal, obrigado. Wagner Martins ao vivo de Porto Alegre. Proteja-se, hein, Wagner Martins. E quando chove no Beira-Rio, o bicho pega mesmo, hein? Bom trabalho para você aí em Porto Alegre. Pintando novidades, só chamar e a gente retorna. Internacional e Paysandu. Fechando essa primeira rodada, pessoal, dos confrontos das oitavas de final. E como eu estava falando aqui, ó, Atlético Mineiro e Santos, 0-0. Corinthians e Flamengo. Deu Flamengo lá na Arena Corinthians, 1-0. Fluminense e Cruzeiro no Maracanã, 1-1. Fortaleza e Atlético Paranaense, lá no Castelão, 0-0. Sampaio Corrêa e Palmeiras, deu Palmeiras, no Maranhão. São Paulo e Bahia, deu Bahia, 1-0 no Morumbi. Juventude e Grêmio, empate em 0-0. Eugênio, você tocou num ponto aí, que será que está tendo influência essa história de não existir mais o gol qualificado na Copa do Brasil? É incomum, incomum essa média aqui. Mas deveria ser o contrário, né? Porque quando valia, né, o gol fora de casa como critério de desempate, o que acontecia muito? O time da casa, ele se segurava mais. Sim. Não posso tomar gol em casa. Não vou me expor. Não vou me expor. Agora, ele teria liberdade para sair um pouco mais. Se eu tomar um gol não tem problema, porque vai valer a mesma coisa. Então vou para dentro. E não, os visitantes estão conseguindo sucesso. Não sei se é uma coincidência ou se tem alguma relação com mudança de regra. É muito novo para a gente poder bater o martelo aqui em alguma coisa, mas é para a gente observar, para prestar muita atenção. O fato é que, com esses resultados, os times que vão decidir em casa, teoricamente, já venceram os primeiros jogos, chegam com uma vantagem muito grande. Mas será que aí o mandante não vai, de novo, pisar na bola? Vamos ver, eu acho que é muita emoção. E nós não temos duelo nenhum fechado. Não tem nenhum duelo que você olha assim, esse aqui já está encaminhado. Não, tá todo mundo ali. Você acha que o Palmeiras não... O Palmeiras é 1-0. Tudo bem. Aí você vai entrar. É diferente jogar lá. Eu vou colocar assim, uma coisa é você qualificar um time e qualificar outro. Estou colocando o resultado. 1-0 é 1-0. Até o Flamengo e Corinthians é discutível. Se você falar assim, o Flamengo corre risco, também corre. Mas acho que o Palmeiras é o time que está mais encarregado. Mas aí você vai analisar a qualidade do adversário. Sim. Por exemplo, o Palmeiras poderia ter ontem, lá no Castelão, feito 3-4 gols e aí teria isso. Acabou, esse resultado está fechado. Não, 1-0. O Inter hoje, é o caso do Inter hoje. Né? Não, e pelo jogo, eu acho que o Sampaio Corrêa poderia ter feito 2. Que o Sampaio Corrêa jogou mais. E o Salatiel, né? O nome do atacante. Bom jogador, né, Arthurzinho? Incomodou a defesa. E do lado do Palmeiras, Moisés. Impressionante, né? Uma falha do goleiro, decidiu o jogo, né? O goleiro eu achei que, assim, foi um erro ele ter permanecido no jogo. Eu também. O choque, né? Depois do choque de cabeça Depois ele caiu de novo. Não fica no jogo. O goleiro, aí uma falha do goleiro, o que aconteceu? Eu não achei que foi por causa disso, não. Ele teve um erro técnico. Ele podia ter espalmado a bola, ele foi agarrar. Pro lado, né, Fuzinho? Que isso. E no último minuto você não tem que arriscar mais nada. Mas eu acho que ele com uma pancada na cabeça. O árbitro tentou, a comissão, ele que não quis sair, é verdade. Eu também estou com o Eugênio nessa aí. Eu acho que talvez não tenha influenciado, como o Arthur falou. Eu acho que ali foi uma falha técnica mesmo. E depois ele confessou isso, né? Ele confessou que não era para ter segurado, era para ter espalmado para fora. Mas uma situação como aquela, sangramento na testa, choque de cabeça, pelo amor de Deus, sai do jogo, né? É uma preocupação a menos para quem tem dentro de campo. Ainda. Aí é o gol. Ele está no canto. Aliás, Simon, muita reclamação por parte do Sampaio Corrêa, não na falta que o Dudu sofre, mas no lance anterior, Sampaio Corrêa reclama uma falta não marcada para o Sampaio Corrêa. Para mim, nenhuma das duas foi falta.
O Dudu cavou, nitidamente cavou, jogou a bola na frente e trancou. E a outra também foi disputa, foi muito similar. Isso, não achei falta nenhuma das duas. O Sampaio jogou muito bem, é bom o técnico. O Julinho Camargo, não é, lá do Rio Grande do Sul também, trabalhou em várias equipes, inclusive no Grêmio, em grandes equipes do futebol brasileiro. Ele monta tudo bem, e o Eugênio falou muito bem, dá pra ver que tem o dedo do técnico ali. O Arthurzinho também, como técnico de futebol, sabe que não é, dá pra ver que foi de igual para igual, duas oportunidades. Teve uma que eles entraram tabelando dentro da grande área, que se chega um pouquinho antes, faz o gol. E o Price fez duas defesas interessantes. Duas defesas interessantes. O Palmeiras teve muito pouca oportunidade, ficava tocando a bola, mas não conseguia infiltrar. Não conseguia infiltrar. E aí o goleiro, concordo com o Arthurzinho, não dá pra, aquela bola tem que rebater ela pra fora, não dá pra querer pegar ela firme. O último lance do jogo. Distante, já tava nos acréscimos. Mas enfim, né, eu acho que o Palmeiras sacramentou, eu penso um pouquinho diferente do Eugênio, eu acho que nesse duelo aí o favorito. Você acha que fechou a tampa? Eu acho que fechou. Não, eu concordo que ele é o grande favorito, mas eu estava colocando em termos de placar. Em termos de placar, eu tô com o Eugênio. Placar, não. Tá aberto. Mas é que veja bem, o Palmeiras joga tem pelo que fazer empate, 2, né? Não, tem que fazer 1. Não, o Palmeiras joga pelo empate, joga por 2 resultados. Sim, mas o Sampaio Corrêa fazendo 1-0. 1-0. Mas o Palmeiras... É claro, a tendência é que o Palmeiras ganhe. Todo poderoso Palmeiras, que tem 14 pontos, 13 pontos no Campeonato Brasileiro, é o líder disparado. Acho que daqui a pouquinho o Palmeiras vai disparar nesse Brasileirão, aí ninguém vai buscar, tá? Tem peça de reposição, é um timaço, é o melhor elenco do futebol brasileiro, na minha opinião. Pra mim, eu acho que sacramentou. O Sampaio Corrêa um time humilde, a viagem vai ser longa, não é? E o Palmeiras tem um empate, por mais zebra que dê, tá, então vamos empatar com os caras, empatam ali, botar o time titular, ganha até. Eu acho que é o único confronto assim que tem um pouco mais de facilidade, que é o Palmeiras. Mas claro, o Sampaio Corrêa também tem os seus méritos, não é por enfrentar de igual para igual aí. E um detalhe, ontem o Palmeiras botou o time reserva. Foi. Depois entrou. Jogou o Felipe Melo, que está suspenso no Brasileiro. Mas os outros. Mas no segundo tempo, quando o jogo estava meio complicado, ele olhou. Vem, Dudu! Vem! Agora, pessoal, o Palmeiras, nessa quinta-feira, agora à tarde, passou a ser o grande destaque aí no noticiário, né? Tudo por conta do Ricardo Goulart. Uma notícia que pegou muita gente de surpresa. O Ricardo Goulart, que até a metade da semana estava envolvido aí em polêmica da lesão no joelho, enfim, na recuperação, e agora tá aí, ó, informação do Benjamin hoje no Fox Sports Rádio, está aqui no nosso site, foxsports.com.br, e está de volta ao Guangzhou Evergrande. O Ricardo Goulart vai assinar um novo contrato por mais 5 temporadas. Que bomba, hein, senhores? É surpreendente, né? Surpreendente porque vem uma lesão de joelho na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, se imaginava, e nós falamos sobre isso aqui, numa recuperação plena, né? Não muito rápida, mas vamos ter aí uma parada, um hiato muito grande com a Copa América, e a expectativa é muito grande. Pelo o que se imagina nessa volta dele, Calheiros, acho que tem uma questão de valores que o empresário dele tem direito. E o empresário dele está cobrando esses valores, que são em torno de 5 milhões. E esse valor não está sendo, vamos dizer assim, contabilizado como foi prometido. Então, voltando para o futebol chinês, o que tudo indica, pelo menos essa é uma versão que está circulando, ele alongaria o seu contrato com o futebol chinês e o seu empresário teria esse dinheiro em sua mão o mais breve possível. O Palmeiras, falamos aqui ainda há pouco, assim como o Flamengo, como o Simon destacou muito bem, também tem uma caixa forte, né? Tem um empresário, tem uma patrocinadora fortíssima. E acho que talvez isso não fosse o problema. Mas talvez a questão da lesão e a obrigatoriedade desse pseudo-contrato que o empresário tem com o jogador e com quem compra ou quem pelo menos paga os direitos dele, parece que isso mexeu um pouco na estrutura da negociação entre Palmeiras, o Guangzhou e o próprio Ricardo Goulart. Rapaz, olha, eu confesso que eu fiquei surpreso. Estou até olhando aqui. Absurdo também. A gente tem números aí do Ricardo Goulart. Começou bem, né? E aí teve esse problema físico. Só 197 minutos em campo. 697. 697. Falei 100, né? Foi. 697. Obrigado, Paulo Lima. Um cartão amarelo. Olha, me surpreendeu. Ricardo Goulart. Relâmpago. Eu acho que também está vendo a questão do elenco do Palmeiras. Como há um rodízio muito grande, talvez. Você acha que por isso o Palmeiras não fez tanta força? Não fez tanta força, e ele também, talvez querendo jogar, ser mais participativo, ser mais significativo. Talvez lá na China ele tenha
é ídolo lá, é um jogador que já fez história. Vem aquela parte financeira dos caras de lá ficarem perturbando, te dou isso, não quero, te dou mais isso. Aí chega uma hora que atinge o seu valor e tu acaba voltando. Aí o protagonismo também do Palmeiras sempre foi com o Dudu, né? Melhor do brasileiro do ano passado, sempre foi um cara que foi a referência da torcida nos últimos tempos. Consequentemente, com a entrada do Ricardo Goulart, ele teve que jogar por um lado do campo que ficou mais espremido, né? E ficou fazendo uma função que verdadeiramente não é dele, né? Um cara que busca mais atrás na marcação. E com a saída do Ricardo Goulart pela lesão, o Dudu voltou a ter esse... E cresceu, né? E o Palmeiras cresceu também, né? Queira ou não queira, o Palmeiras voltou a ganhar e voltou a vencer e mostrar futebol de qualidade. Também, eu acrescentaria, o Eugênio, isso tudo também coincide com o crescimento e a afirmação do Zé Rafael, que não necessariamente dispute posição direta com o Ricardo Goulart, mas hoje ele está se tomando conta ali do meio-campo do Palmeiras, está se tornando um titular imprescindível. Zé Rafael, antes dele, o Gustavo Scarpa, bem lembrado. O Rafael Veiga tem entrado bem, joga numa faixa parecida de campo. Até o Johan é um jogador que tem sido utilizado. E eu achei estranhíssima essa saída repentina, né? Mas eu já tinha achado antes, porque havia já uma expectativa de que o Ricardo Goulart já estivesse de novo incorporado ao time, pudesse participar dos jogos. O pessoal, não, espera um pouquinho mais, vai se recuperar um pouquinho mais e tal. Então, assim, talvez isso já fosse um sinal que a gente não fez a leitura. Lógico. De que a coisa pudesse estar caminhando para essa negociação. E aí vem a lesão. Vem a lesão, Não, mas mesmo depois da lesão. Ele começou bem, caiu um pouco de produção, veio a lesão. E ele já teria condições de ter voltado. Sim. Mas assim, não, espera um pouquinho mais, até ele chegar à melhor forma física, está trabalhando, não sei o quê. Não, mas a lesão mais grave que eu falo agora Segura aí, Paulo Lima, né? segura aí que a gente já vai voltar nesse tema aqui, Ricardo Goulart. Antes eu tenho que chamar o André Cavalcante, que a bola vai rolar já para Corinthians e Deportivo Lara, na Arena Corinthians. O André tá ao vivo, lá na Arena Corinthians, do lado de fora. Tem que entrar, né, André, para conferir tudo que vai rolar lá dentro. Mas como é que tá chegando o Corinthians para essa decisão? Força máxima, né, André? Seja bem-vindo ao Expediente Futebol. Força máxima sim, Calheiros. Boa noite para você, boa noite para todo mundo ligado no Expediente Futebol. Ontem o Júnior Urso já tinha adiantado que o elenco, o Corinthians via essa partida. Travou aí.